O presidente da Juventus, Cristiano Giuntoli, não quer o retorno do Pogba. Ele fechou as portas para o Pogba no Juventus e o Corinthians monitora sim o jogador. Porém, essa declaração que o Memphis deu foi de arrepiar. Realmente é muito emocionante essa declaração do atacante. Fel, muitas informações estão surgindo que Ramon Dias pode permanecer no cargo do Corinthians para 2025, só que essas não são as mesmas informações do que eu trabalho. Nas informações que eu trabalho, com as pessoas que eu confio, Ramon Dias... Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssima. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, tá, fiel? É totalmente gratuito, você não vai pagar nada, além de ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Por isso que é importante o seu like, por isso que eu peço humildemente para você deixar o like se assim o merecer, certo, fiel? Já aproveita e se inscreva em nosso canal, é de grande importância também para alcançarmos a marca de 50 mil inscritos. Chegando lá, vou sortear mais 2 camisetas do Corinthians para vocês. Quando o canal atingiu 30 mil, eu cumpri a promessa, falei que sortearia 2 camisetas lindas do Corinthians, inclusive uma das novas, que o Corinthians joga, aquela toda de preto, e foi lá e sorteei 2 camisetas boas, tá, fiel? Não é camiseta, qualquer camiseta não, camiseta top para vocês, e quando chegar a marca de 50 mil, vou sortear mais 2 camisetas. Combinado então? Já deixou o seu like, já se inscreveu? Vamos parar de enrolação? Já vamos ao que interessa? Vamos falar de Corinthians, fiel. Esse canal ele tem um diferencial. Ele não fica enrolando, retardando a informação, fazendo piadinhas. Aqui eu já passo a informação porque eu sei que também o seu tempo ele é bem importante, tá, fiel? Primeiramente eu já quero falar aqui, antes de entrar no mercado da bola, referente ao Ramon Dias, tá? Muitos estão me perguntando, corintianeiro, eu vi informação em um canal que o Ramon Dias pode ficar no Corinthians para 2025, fiel, não são as informações que eu trabalho. As informações que eu trabalho é que o Corinthians já tá praticamente, cara, já tem um acordo verbal fechado com o Luiz Castro, é uma proposta que agrada muito o treinador e também sua comissão. Luiz Castro chega no Corinthians com a intenção do Corinthians em contratar ele e fazer um ótimo trabalho igual fez no Botafogo, tá, fiel? Lembrando que ele saiu do Botafogo na metade do campeonato e que foi para a Arábia por uma proposta totalmente irrecusável, tá? Naquela gestão, naquela época, o Botafogo estava vivendo também maravilhas dentro de campo na mão do Luiz Castro. O Luiz Castro chegou e conseguiu organizar o time e ele tem fama de montar bons times também. Obviamente, com a chegada do treinador, vão ser novos pedidos de jogadores, novos reforços. Ele vai analisar a lista de dispensa do Corinthians e analisar com qual jogador ele quer trabalhar, qual jogador o Corinthians pode dispensar. Já passei uma lista de dispensa aqui, se vocês quiserem, comentem aí, que eu passo ela novamente para vocês, tá? Mas uma base aqui, só para vocês terem uma ideia, tá, fiel? Bem rápido, para a gente não fugir aqui do nosso pensamento da notícia, tá? Ó, Matheus Araújo praticamente fora do Corinthians, Caetano fora, Giovani fora, Fagner e Romero são dúvidas, mas também está na lista de dispensa. Vamos lá, Palácios fora do Corinthians. O que mais? Ó, a lista praticamente são de 9 jogadores que o Corinthians deve dispensar. Pedro Henrique, Pedro Raul, então é uma lista gigante que o Corinthians vai dispensar e também vai aliviar a sua folha salarial, certo, fiel? Voltando ao Luiz Castro, o Corinthians ele já tem esse acordo. Eu já estou trazendo essa informação aqui em vários vídeos, só que vocês são minha prioridade e eu vou esclarecer para vocês sem sombra de dúvida toda vez que vocês perguntarem, porque vocês sim é o que me interessa aqui neste canal, tá, fiel? Então, cara, eu sei que dá dó, porque o Ramon Dias, cara, ele faz o seu melhor, só que ele errou grotescamente nas Copas, e isso não pode ser esquecido. Então já pensou, o Corinthians começa com o Ramon Dias, aí a gente chega numa semifinal de Campeonato Paulista, aí ele vai lá e caga de novo. Aí ele vai lá e faz substituições sem nexo, vai lá e faz substituições sem sentido, em que prejudica o Corinthians totalmente. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, Corinthians e Palmeiras, na hora que ele tirou o Memphis Depay, tudo bem, Memphis Depay cansado, jogando vários jogos seguidos, aí depois ele tira também o Yuri Alberto de campo e deixa o Corinthians praticamente sem atacante, com o Romero isolado na ponta, jogando fora da área. O Romero fora da área não é jogador. Ele chama o Palmeiras pra frente, certo, fiel? Mesmo ele querendo ali fechar a casinha para garantir os 2-0. Então é umas coisas que não dá pra entender no futebol. O Corinthians estava jogando bem, poderia fazer até o terceiro. Jamais, repito, jamais poderia tirar o Yuri Alberto do jogo. Deixa o Yuri Alberto isolado na frente, recua o time, fecha a casinha. Mas você põe o Romero isolado na frente, obviamente que não vai trazer bons resultados. Fiel, a questão do Ramon Dias, tá?
Inclusive eu quero dar um exemplo muito legal para vocês aqui. Eu sempre gosto de acompanhar o Corinthians TV nos pós-jogo, quando o Corinthians vence, obviamente, tá? Porque o Corinthians TV faz um trabalho excepcional, chega a arrepiar. Então dá pra você ver a reação dos jogadores dentro do vestiário depois que acaba a partida. E quando você olha assim, parece que tá tudo muito lindo, parece que está tudo muito unido, parece que os jogadores estão fechados, e está fechado mesmo, só que jogador com jogador. Jogador com o Luiz Castro não está fechado. O Luiz Castro mal conversa dentro do vestiário, fiel, porque existe uma divergência, principalmente em suas metodologias de treino, existe uma divergência com o Igor Coronado, e os jogadores estão fechados entre si, estão fechados com o Corinthians, mas infelizmente não está fechado com o Luiz Castro, com o Ramon Dias. Alguns jogadores também não são todos, tá? Só que dá uma coisa ruim, porque ele tem os seus méritos, como o Yuri Alberto, por exemplo, foi ele que renasceu o Yuri Alberto pro futebol, ele tem os seus méritos, ele que trouxe a formação de 3 zagueiros para o Corinthians, que vem alcançando bons resultados. Inclusive foi essa formação que trouxe a vitória para o Corinthians diante do Palmeiras. O Corinthians vem jogando bem no método de 3 zagueiros. Então o Ramon Dias, ele tem os seus métodos, mas eu acho que é muito radical a gente querer forçar uma permanência do Ramon Dias no Corinthians para 2025. A continuidade do trabalho, ela é sempre boa, tá, fiel? Foi assim com o Tite. Quando o Tite pecou várias vezes, o Corinthians, todo mundo, os diretores queriam que dispensasse o Tite, e o André Sanches foi o único que cravou o Tite, não deixou o Tite embora, e o Tite ganhou tudo que tinha que ganhar no Corinthians. Mas não é toda vez que o raio vai atingir o mesmo lugar. E a gente tem que aproveitar a oportunidade do Luiz Castro estar livre no mercado. Porque se o Luiz Castro amanhã consegue um emprego, se o Renato Gaúcho renova com o Grêmio, se o Carille renova com o Santos, isso eu tô falando dos treinadores de mediano para baixo. Quem que o Corinthians vai contratar? Os treinadores no Brasil estão totalmente escassos. Aí a gente tem que buscar um treinador lá na Europa, para esse treinador chegar, conhecer os jogadores. Às vezes o cara nem conhece o jogador, não sabe se o Yuri Alberto é atacante, se é zagueiro. Então tem que aproveitar a chance do Luiz Castro estar livre no mercado, e é o que o Corinthians está fazendo, tá? Se não fosse para contratar o Luiz Castro, se fosse para contratar o Fábio Carille, se fosse para contratar o Renato Gaúcho, eu prefiro a permanência do Ramon Dias. Mas como é o Luiz Castro, aí o Corinthians tem que aproveitar a oportunidade. Então eu repito e cravo a informação para vocês. O Ramon Dias, para esclarecer a dúvida de vocês, não vai ficar no Corinthians a partir de 2025, tá, fiel? Ramon Dias será dispensado e o Corinthians deve realmente fechar com o Luiz Castro. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Vou dar um exemplo para vocês de grupo fechado antes da gente partir para a informação do Pogba, tá? Não saia daí, fique aí, tá, fiel? Vou dar uma informação para vocês de grupo fechado. Quando o grupo está unido, eu reparei nisso no Corinthians TV após o jogo Corinthians e Palmeiras. Cara, foi muito legal, tá? O Yuri Alberto, quando acaba o jogo, prestem atenção o tanto que o Yuri Alberto é importante para este grupo e o tanto que, cara, o grupo fechado faz toda a diferença. O Yuri Alberto procurou o Félix Torres no campo, ele saiu lá da ponta que ele estava, os caras comemorando, batendo a cabeça dele, tentando conversar, ele saindo. Ele foi lá no Félix Torres, deu um abraço no Félix Torres e falou: você jogou muito, fez a diferença. Lógico que ele não fez a diferença, tá? Eu aqui tenho que falar a verdade pra vocês, que se eu falar que o Félix Torres jogou muito aqui, vocês vão falar: cara, fecha esse canal, cara, é ridículo o que você tá falando. Félix Torres tomou todas, o Estevão ganhou todas as bolas do Félix Torres. O Hugo, sim, fez uma partida excelente defensivamente. Só que o Félix Torres, você nota no semblante dele que ele se emocionou com o que o Yuri Alberto falou. Isso é a importância de ter um grupo fechado. Essa atitude do Yuri Alberto é de grande importância. O Yuri Alberto faz bem pro grupo, cara. O Yuri Alberto é um cara que tá fazendo gol, faz bem para o grupo. Precisamos de jogadores assim. E o Augusto Melo prometeu a permanência do Yuri Alberto para 2025. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Antes de agora de falar sobre o mercado da bola, quero trazer uma informação bem rápida aqui sobre o Memphis Depay. Alguns comentários dos nossos inscritos aqui são perguntando: corintianeiro, Memphis Depay está feliz no Corinthians? Inclusive, eu relembrei desta pergunta desse inscrito, porque o Memphis Depay deu uma declaração, foi até emocionante. Palavras do próprio Memphis Depay, que pegou a estátua de São Jorge depois do jogo do Corinthians e Palmeiras, depois da vitória. Aquele torcedor que entra com capa, passeando com São Jorge dentro de campo, cara, Memphis Depay pegou a estátua de São Jorge e começou a mostrar para a torcida. E em sua declaração, na entrevista, ele disse: nunca vivi um momento como esse, estou muito feliz e estou muito animado. Você viu no semblante dele também que estava emocionado, afinal, quem não emociona com aquele tamanho de torcida gritando o seu nome, com aquele tamanho de torcida impulsionando o time? Obviamente que ele nunca viveu isso na vida,
Porque as torcidas na Europa é todo mundo sentado comendo pipoquinha, assistindo o jogo, batendo palma até pro adversário. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é diferente, o jeito de torcer é diferente e a torcida do Corinthians ela é única e especial e qualquer jogador se emociona, não tem como. Então, já para responder a pergunta, sim, Memphis Depay está muito feliz no Corinthians, palavras do próprio jogador que nunca viveu algo em sua carreira igual está vivendo no Corinthians, tá? Fiel, vamos falar sobre o mercado da bola? Porque eu tenho informação aqui muito boa para trazer para vocês, tá? Bastante coerente para vocês também refletir. Tá saindo muitas informações que o Corinthians está interessado em Paul Pogba, tá? Jogador que hoje pertence ao Juventus. Detalhe importante dessa informação, corintianeiro. Mas o Corinthians consegue tirar um jogador da Juventus? O presidente do Juventus, Cristiano, Fiel, o presidente ele já afirmou que as portas estão fechadas para Paul Pogba, que foi pego no exame antidoping. Então ele vai ser liberado em janeiro de 2025. E o Juventus fechou as portas, vai rescindir o contrato com o Paul Pogba, é um jogador de 31 anos que vai ficar livre no mercado. Corintianeiro, então o Corinthians iria adotar a mesma estratégia que adotou com o Memphis Depay, iria contratar um jogador que está sem clube. Sim, só que a diferença é que Paul Pogba estava em atividade, Memphis Depay já estava um bom tempo parado. É um jogador que tem chance de vir para o Brasil sim, porque ele não tem tanto mercado na Europa igual ele tinha em seu auge, obviamente, tá, Fiel? O jogador, ele não é o mesmo que era antes. Só que tem algumas divergências que a gente tem que levar em consideração sobre informações que eu recebi porque eu perguntei para a fonte, tá, Fiel? É chato a gente sempre vir aqui e dar informações que não são as mesmas informações que outra pessoa dá, mas cada um tem sua fonte, eu respeito a fonte de todo mundo. Tem ótimos canais do Corinthians no YouTube para vocês seguirem também, não precisam seguir só o meu, só que eu tenho que trabalhar com as informações que eu tenho, porque eu confio nas pessoas que me transmitem as informações. E as informações foi assim, corintianeiro, olha, beleza, o Corinthians monitora o Paul Pogba, não há início de conversa, não há proposta, não há indícios de nada, há apenas um monitoramento e um estudo para ver se compensa investir no jogador. Só que as informações não são assim como estão pipocando. A Sport da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, também está passando por alguns problemas financeiros, porque ela foi bloqueada milhões e milhões pela justiça, tá? Inclusive o CEO da Sport da Sorte, o dono, ele estava preso até pouco tempo atrás, tá, Fiel? E ela já prometeu um jogador midiático pro Corinthians e já deu. Este novo jogador midiático seria uma bonificação que ela daria para o Corinthians, pelo Corinthians ter respeitado e não ter feito reunião com nenhuma outra empresa em um momento de dificuldade da Sport da Sorte, que ela estava inapta de operar no Brasil. Só que ela não é obrigada a dar nem no tempo que o Corinthians quer. Outro jogador midiático é de grande interesse por causa do efeito Memphis Depay, que está arrecadando bastante dinheiro para o Corinthians. Só que a situação não é tão fácil assim. Para você trazer um Paul Pogba, você precisaria do mesmo investimento de Memphis Depay, no mínimo 60 milhões de reais, que seria sua base salarial aí de um ano e meio, tá, Fiel? Então, é um jogador caro e não é só isso. O Corinthians também pode entrar no fair play financeiro e também ficar com uma folha salarial muito alta, tá? Porque mesmo que o jogador peça luvas, ó, quero 15 milhões para ir pro Brasil. Porque existe as luvas, tá, Fiel, quando o jogador está sem contrato. Mesmo que a Sport da Sorte pague, o cara vem pro Corinthians aqui para ganhar os mesmos valores, no mínimo. Vamos jogar no mínimo o que o Memphis Depay ganha, que é 3 milhões de reais. Aí se a gente for analisar, o Corinthians tem Luiz Castro, que vai ganhar 3 milhões de reais, Luiz Castro e sua equipe. A gente tem Memphis Depay, mais 3 milhões de reais. Aí coloca Paul Pogba, mais 3 milhões de reais. Só aí 3 jogadores deu 9 milhões. Comissão e 2 atacantes, tá? Aí a gente vem Yuri Alberto, 2 milhões de reais. Igor Coronado, 2 milhões de reais. Vocês estão somando, Fiel? 3, 6, 9, 12, 14 milhões de reais em 5 peças. 14 milhões de reais em comissão técnica, 2 atacantes e 2 jogadores que já tem no clube, um meio-campista e o Yuri Alberto. Fora os outros, né? Os Corinthians não negociar o Pedro Raul, tem mais 800 mil reais. Tem jogadores que ganham 500, 600. Rodrigo Garro ganha uma fortuna também. Então, começa a ter uma folha salarial muito alta para os padrões do Brasil. Não estou dizendo que não compensa. Estou dizendo que o Corinthians pode até também cair no fair play financeiro. O que é o fair play financeiro? Só para trazer para vocês. É quando você ultrapassa a marca de contratações do que você ganha. Então é tipo uma ética financeira para você não gastar mais do que você arrecada. Isso vale para contratações, tá, Fiel? Então se você contrata um Paul Pogba a 3 milhões mensais por 2 anos,
Esses 2 anos de 3 milhões vão se somar. Aí já tem o Memphis Depay, aí já tem o Yuri Alberto. No final de tudo, a somatória, se atingir valores maiores do que o Corinthians ganha, você cai no fair play financeiro e recebe uma multa altíssima da FIFA. Então, fair play financeiro, o Corinthians pode cair nele também, que pode ser um dos impedimentos da contratação de outro midiático a 3 milhões de reais mensais, tá, fiel? Então, o Corinthians está analisando todas essas situações, fora que, como eu disse para vocês, seria aí poucos jogadores com uma folha salarial já altíssima, acima de 14 milhões de reais com 5 peças, e o futebol do brasileiro realmente começa a ficar insustentável. O Corinthians já achou o Roger Guedes caro, mesmo Paul Pogba livre no mercado, com o Cristiano de Luque, proibindo aí a volta dele ao Juventus, obviamente que vai ficar difícil o Corinthians também trazer o Paul Pogba. Mas futebol, como eu disse, é muito business, tá, fiel? Amanhã ou depois pode aparecer novos investidores, ou o Corinthians pode mudar de ideia, achando que o próprio jogador pode se pagar sozinho e trazer o atleta. O que eu tenho para trazer para vocês é que existe uma monitoração, só que existe vários cuidados de emergência que o Corinthians está analisando antes de fazer uma proposta, como fair play financeiro, como a folha salarial altíssima e a Esporte da Sorte também, que não está com esse dinheiro todo momentâneo, porque teve muitos milhões bloqueados pela justiça. Certo, fiel? O que vocês acharam dessas informações? Ficou bem atualizado? Comentem no vídeo, porque eu quero saber sua opinião. Vou estar online respondendo comentários do vídeo anterior. Aproveitem, deixe seu comentário que vou responder o seu também. Combinado? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!